Deus, realmente aí em Belo Horizonte. Trabalhamos muitos anos com a Mocidade para Cristo do Brasil. Tanto o motivo do nosso retorno para a Bolívia, do meu retorno para a Bolívia, foi como missionário da Mocidade para Cristo do Brasil, trabalhando juntamente com a oitava igreja e com a terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que eram as nossas parceiras no trabalho missionário. Minha esposa é mineira, chama Andréia, temos 4 filhos, tá? Tem uma foto aí da família, pastor, não sei se dá para mostrar uma família. Graças a Deus temos uma família grande, uma família que, como a Bíblia fala, né? Temos a aljava cheia, temos aí exatamente. Aí, do meu lado, tá, eu sou esse que está, bom, vocês já me reconheceram, logicamente. O mais magrinho que está aí sou eu, viu, gente? A foto que me faz ver gordo. Do meu lado está a minha filha, a mais velha, a Priscila. No colo dela está a nossa netinha, a mais novinha, que é Sofia. Do lado dela está o esposo dela, que é Pablo. E no colo do Pablo está o Joaquim. Tá? No meio está a minha esposa. E, junto com ela, está o nosso neto mais velho, que é filho da Priscila e do Pablo, que é Felipe. Aí está do lado da minha filha, essa de preto, a Débora, e o Matheus, que está do lado da Débora, que é o caçula, e o que está de blusa de xadrez e bermuda é o Lucas, que ele é gêmeo com a Débora. A gente teve a bênção de ter um casal de gêmeos, tá? Então, essa aí é a nossa família nuclear, a nossa família grande. Tá? Aqui conosco, aqui em casa, somente estamos agora com Débora e Matheus. Lucas está morando em Santa Cruz, e também Priscila, minha filha, juntamente com a família, mora na cidade de Santa Cruz. Está aqui minha esposa, que acabou de entrar aqui agora, vou mostrar para vocês um minutinho. Tínhamos um amigo em Belo Horizonte, abaixa mais um pouquinho para o pessoal te ver direito na câmera. Ela é a Andréia, viu, gente? Temos um amigo em Belo Horizonte, que é o pastor Marcelo Gualberto, que é o diretor executivo da MPC. Ele sempre brinca, e eu falo que não é brincadeira, não, é verdade. Falou que a Andréia é a mulher mais linda da Bolívia. E eu falei, tem toda a razão. Tá? Ela vai sair porque ela tem aula agora, ela é professora, e ela também está com aulas virtuais de português. Ela é professora de idiomas, então, justo nesse horário também, ela tem aula de português. Ela só veio pegar uma coisinha aqui, eu já joguei ela na fogueira aqui. Um abraço. A gente casou e poucos meses depois, menos um mês e pouco depois, nós resolvemos vir aqui para a Bolívia, atendendo o chamado de Deus. Todos os meus filhos nasceram aqui na Bolívia, eles têm a cidadania brasileira por causa da mãe, que a mãe é brasileira, tá bom? A gente morou também em Belo Horizonte, e eu acho que um resumo praticamente esse aí da nossa família e da minha pessoa, tá? E eu me senti, como eu estava falando, me senti muito honrado e muito feliz de quando o pastor me convidou para poder estar com vocês hoje à noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que a gente tem manejado. Eu acho que a palavra a gente tem que compartilhar daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. Então, como fazer missões ou como fazer ministério e manejar o nosso medo? Eu acho que é muito natural o medo do ser humano, tá? Mas muitas vezes o diabo tem usado o medo também para poder nos prender em certos lugares. Aqui na Bolívia, como em muitos países, nessas últimas semanas, o índice de contágio do Covid tem sido 4 vezes mais.
Tá? Na nossa cidade, que há 3 semanas atrás tinha uma porcentagem, hoje está 4 ou 5 vezes mais. Justo faz poucos minutos atrás, acabei de receber mais uma notícia de um pastor amigo nosso, de uma congregação muito próxima daqui da nossa casa, deu positivo também hoje. E tudo isso aí tem trabalhado na nossa mente. Como que a gente pode fazer ministério? Mas e o medo? Onde fica o medo? Tá? Eu quero começar com uma história de um pastor amigo, um pastor que chamava Daniel. Chamava Daniel. Ele era um pastor muito arreguido, muito valente, muito trabalhador. Mas por certas situações, ele era um pastor auxiliar. Por certas situações, de uma falha de um pastor principal da igreja dele, ele caiu. Tá? O pastor caiu em pecado e o pastor Daniel, que era o auxiliar, se decepcionou. Primeiro deixou a igreja e pouco tempo depois deixou de ter uma relação com Deus. Aí várias vezes amigos chegados a ele falavam: Daniel, como é isso, rapaz? Você não pode abandonar a fé. E ele falava: não, eu sei que eu estou errado, mas sei também que Deus vai me dar uma oportunidade mais. Aí eles falavam com ele: e se ele não te der? Não, ele vai me dar. Eu sei que Deus vai me dar uma oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades. Chegou um tempo que ele, infelizmente, teve um infarto, tá? E eu fiquei imaginando hoje, quando estava lembrando disso aí, fiquei imaginando hoje como deve ter sido o percurso dele dentro dessa ambulância, vendo pessoas alheias, pessoas que ele não conhecia, talvez tratando de dar vida ao coração dele. O coração dele estava já deixando de funcionar. Eu acho que ele também teve medo nesse instante. E eu quero crer no meu coração que ele teve o tempo de se arrepender diante de Deus, nesse instante que Deus talvez pode ter propiciado para ele. Mas nesses tempos de pandemia, eu acho que a gente tem vivido e visto muita gente sofrer. E nós também, talvez, sofrer nas nossas casas, sofrer por pessoas achegadas que talvez estão passando por esse momento de quebrantamento na saúde dele. Mas como que você chegou hoje, até nessa reunião? Tenho certeza que seu coração não está parando de latejar. Seu coração está funcionando bem. Mas lá dentro, como nós estamos? Hoje saí muito cedo de casa para levar uma cesta básica para um pastor e passei por um lugar onde tem um hospital onde tem muitos infectados. E eu confesso para vocês que eu peguei e fechei as janelas do meu carro e passei o mais rápido que pude desse lugar. Justo que eu pegou um semáforo em frente ao hospital. E eu falei: Deus, o teu cuidado esteja sobre mim nesse momento. Confesso, tive medo. Tive medo. E eu acho que todos nós chegamos num momento onde o nosso medo vem e aflora. O nosso medo sai. Mas exatamente, muitas vezes, isso é o que o diabo quer. Porque o que o medo faz conosco? Vai nos aprisionar, vai nos levar num lugar onde nós não vamos querer, não vamos desejar sair, vamos estar presos do medo. E o diabo quer muitas vezes que isso aconteça com nós. Isso me lembra uma passagem da Bíblia, que está em Marcos, capítulo 8, começando a partir do versículo 23, onde diz: mais uma vez os discípulos, Jesus subiu no barco e os discípulos acompanharam, entraram no mar e, de repente, se armou uma grande tormenta. Todos nos lembramos dessa passagem. E aí Jesus faz
uma pergunta que muitas vezes até nos parece ilógica. Jesus se levanta, quando ele é acordado pelos discípulos, e pergunta: por que vocês têm medo? E a gente responderia, talvez, pô, Jesus, como é que você vai perguntar por que eu tenho medo? Olha a tormenta que eu estou passando. Olha que nós estamos vivendo. Talvez você esteja se perguntando. Talvez você esteja passando alguma tormenta e você esteja perguntando. Jesus te perguntando por que você tem medo. E você respondendo para ele. Como que eu não vou ter medo se eu estou no meio dessa tormenta? E é muito interessante, uma das versões fala no versículo 24, que repentinamente se levantou a tormenta. Não todas as tormentas vêm de uma forma repentina. Muitas vezes, o pessoal que mora na roça, ele olha para o céu e ele sabe, hoje vai ter tormenta. E vai ser na parte da tarde. Porque eles conhecem o ambiente. Mas talvez muitas tormentas na nossa vida, elas se levantam de uma forma totalmente repentina. E muitas vezes não sabemos, nós, como lidar com esse momento. Voltemos à passagem que a gente está falando. Aí tínhamos Pedro e João nesse barco. Ambos pescadores. Ambos talvez tinham enfrentado muitas tormentas durante a vida dele. E eles sabiam muito bem como lidar com a tormenta. Talvez apenas começou aquele vento forte, aquelas ondas que estavam quase que engolindo o barco. Eles falaram, vão descer as velas do barco. Para quê? Para que o barco não sofra o impacto do vento. Sabiam manejar esse tipo de coisas. E muitas vezes nós também pensamos que temos o controle sobre as nossas tormentas. E enquanto nós temos o controle, é muito fácil exercitar a nossa fé. Eu estou doente, mas eu sei que Deus vai me curar, porque o médico também me falou, se eu tomar esse remédio, eu vou curar disso aí. Ah, eu estou passando por uma crise financeira, mas eu sei que daqui a um tempo vou receber um dinheiro que o pessoal estava me devendo e eu vou poder pagar todas as minhas dívidas. Quando nós pensamos que sabemos manejar as nossas tormentas, assim como Pedro e João, pescadores da vida inteira, quantas tormentas eles não enfrentaram? E talvez, antes de acordar Jesus, eles tentaram manter o controle do barco. Mas aí também tínhamos a Mateus. O que era Mateus? Cobrador de impostos. Ele não sabia absolutamente nada de tormentas. Talvez o máximo que Mateus estava fazendo é tentar não sentir muito enjoo e fazer sujeira aí dentro do barco. Mateus não sabia como manejar as tormentas. E o que aconteceu? A tormenta, a palavra nos diz que era tão forte que eles entraram em desespero. E muitas vezes, nós, pelas tormentas que nós passamos, ou estamos passando, a nossa tendência é entrar em desespero. Aí o que acontece? Perdemos totalmente o controle. E perdemos também a nossa confiança em Deus. Talvez qualquer um dos discípulos que estava com Jesus no barco gostaria de contar uma história diferente. Talvez ele gostaria que, em vez de que falasse o relato que de repente se desatou uma tormenta tão grande que queria engolir o barco, talvez ele queria que a história fosse mais ou menos assim. Ah, nós subimos no barco. De repente apareceu um lindo arco-íris lá no fundo. E veio um bando de pombas que formaram uma cruz na nossa frente, e podemos sentir esse vento leve, e podemos sentir a proteção de Deus, e essa calmaria, o mar estava totalmente calmo. Calmo o suficiente para que nós pudéssemos chegar até outro extremo. Mas a história foi totalmente diferente. A Bíblia diz que repentinamente se formou uma tormenta.
Acho que, muitas vezes, eu, por exemplo, quando estava adolescente e começando meu caminhar cristão, escutava muitas vezes algumas interpretações que não são corretas. Como, por exemplo, se alguma pessoa chegava para a igreja e falava: Ô pastor, eu estou sentindo muita dor nas costas, ou estou passando mal. O pastor fala: se você está passando mal, você deve estar em pecado. Quantas vezes escutamos esse tipo de interpretação, achando que nós, os filhos de Deus, não vamos passar por tempos difíceis? A Bíblia é totalmente clara. A Bíblia diz que sim, vamos passar por tempos difíceis. Todos nós vamos passar por provações. Todos nós. É algo que é natural para o ser humano. Temos que passar por provações para que a nossa fé também possa ser fortalecida. Agora, nós temos que entender que quando nós vamos subir nesse barco onde está Cristo, implica que nós podemos nos molhar juntamente com Cristo. Isso aconteceu com os discípulos. Eles estavam no barco e veio a tormenta. Jesus, o que aconteceu com ele? Ele estava tirando uma soneca totalmente tranquila. E os discípulos entraram em pânico. Os discípulos entraram em pânico. Mas Jesus estava aí. Inicialmente, os discípulos tentaram, talvez, controlar esse barco, porque havia homens experientes aí. Sabiam como controlar, talvez, tormentas. Como eu falei, Pedro e João. Muitas vezes nós estamos em nossa vida com algumas tormentas e tentamos nós controlar as tormentas por nós mesmos. E esquecemos que Jesus está no nosso barco. Jesus está juntamente conosco. Mas quando o medo tomou controle dele, o que aconteceu? Eles chegaram para Jesus gritando: Mestre, você não está vendo que nós vamos afundar? Até parece que você nem se importa que nós vamos morrer. E o que faz Jesus? Ele olha para eles com aquela olhada que só Jesus sabe dar, né? Mas antes disso, o que faz o medo conosco? Os discípulos estavam aí, sabiam quem era Jesus, era o Filho de Deus, tinham visto muitos outros milagres que Jesus tinha feito, mas quando eles entraram em pânico, quando o medo tomou controle deles, eles foram: Você não vê que nós estamos afundando? Você não se importa que todos nós vamos morrer afogados? Isso que faz o temor conosco. Corrói a nossa confiança em Deus. Muitas vezes, quando estamos passando diferentes tipos de crises, que podemos chamar tormentas na nossa vida, qual é a nossa reação? Nós falamos: não, está tudo perdido, está tudo acabado, minha vida não tem mais jeito. E quantas vezes até pecamos falando: nem Deus pode dar solução nisso aqui. Porque o desespero e o medo tomou controle das nossas vidas. Da mesma coisa aqui nesses varões que estavam juntamente com Jesus. O medo tomou controle deles, que chegaram a falar: Não te importa que nós nos vamos afogar? Você está aí dormindo tranquilo? Lembremos de outro tempo de desconfiança, que o medo nos leva a ter desconfiança de Jesus. Lembremos das irmãs de Lázaro. Quando Jesus chega na casa deles: Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão, seu amigo querido, seu amigo do peito, não tinha morrido. Você chegou tarde. Ele já morreu. O medo faz com que nós, muitas vezes, percamos a confiança em nosso Deus.
Mas Jesus é fantástico. Deus é tão bondoso conosco, meus irmãos. Ele conhece absolutamente quais são os nossos pontos de fraqueza. Jesus declara uma guerra aberta contra o medo. Declara uma guerra aberta contra o temor. O que eu falei ao começo, eu tenho medo quando eu sair da rua? Tenho. Tenho medo de ser contagiado. A gente está em contato com muitas pessoas, levando cestas básicas para essas pessoas que realmente estão passando tempos muito difíceis aqui na Bolívia enquanto à alimentação. Pessoas que ficamos sabendo que tem 2, 3 dias que não comem absolutamente nada. Estão com um copo de água para tentar paliar a fome que eles têm. E Deus nos chamou para poder atender essas pessoas. E Deus tem sido, graças a Deus, tem sido misericordioso e tem provisto de coisas para que possamos atender essas pessoas. Eu tenho medo? Tenho. Tenho medo de sair. Mas tenha confiança em meu Deus. Tomo todos os cuidados necessários, porque a Bíblia nos fala que temos que ser prudentes. Eu não vou sair sem todo o cuidado que eu tenho que ter. Eu não vou sair sem minha máscara, não vou sempre estar tomando cuidado do distanciamento social que tem que ter com as pessoas, sempre estar tomando cuidado de lavar as mãos, usar álcool em gel, todas essas coisas. Alguém está pensando, isso é falta de fé. Não, isso aí não é falta de fé, não. Isso aí é prudência, meus irmãos. É prudência. O medo, o que eu falei, muitas vezes quer nos encarcerar e fazer com que nós não façamos aquilo que nós podemos fazer para Deus, para glorificar o nome de Deus. E o que eu falei, Jesus declarou uma guerra frontal contra o medo e contra o temor. Ele falou 125 orações em modo imperativo. Dessas 125 orações, 80 tem a ver com o seguinte, que ele fala, não temas, não tenhas medo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra, seja direta ou palavras relacionadas com medo, com temor, aparecem 365 vezes de Gênesis a Apocalipse. 365 vezes. Isso tem que ter uma explicação. E acho que é a mesma explicação que eu estou pensando, que você também está pensando. 365 vezes. Uma para cada dia. Onde Deus nos fala, não temas. Não tenhas medo. Eu estou com você. Amém, Jesus. Não Aleluia. tenhas medo. Você é muito mais valioso que os passarinhos que estão por aí. Oh, glória a Não tenhas Deus. medo. Com que comer ou com que vestir. Se Deus cuida dos passarinhos, se meu pai cuida dos passarinhos, quanto mais vai cuidar de você. Para Jairo, quando Jairo pensou que tudo estava perdido, o que fala com ele? Jairo, não temas, somente crê. Só te peço que você creia. Não temas aos que matam o corpo. Fala para outras pessoas. Tem que temer aqueles que vão matar a sua alma. Fala. Vocês vão ouvir rumores de guerras, mas vocês não tenham medo. Por quê? Porque eu estou convosco. Jesus declara uma guerra frontal. Não uma mera casualidade, meus irmãos, que existam palavras que têm relação com o medo, com o temor, 365 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Não é uma mera casualidade. Na Bíblia nada é casual, é tudo causal, tudo tem uma causa para que isso esteja aí. 365 vezes. Meu irmão, minha irmã, não esqueça que todos os dias Deus está te falando. Não tenha medo.
não temas, eu estou com você. E quando os discípulos vão desesperados, tomados pelo medo, talvez, eu gosto de imaginar muito a palavra, gente. A gente tem que imaginar a palavra. Muitas vezes a gente fala, puxa, como é que será que aconteceu? Deus nos deu uma capacidade criativa tão linda, uma imaginação tão fantástica. Eu não imagino que alguém com medo vai se aproximar, vendo que Jesus estava dormindo tranquilamente lá, tirando o cochilo dele do final do dia. As ondas tomando o controle do barco, assim, a água enchendo o barco, o vento, o que a Bíblia fala, açotando o barco de um lado a outro. Não me imagino que os discípulos chegaram para Jesus com toda a delicadeza, batendo no ombro dele assim. Jesus, Jesus. Jesus. Acorda, Jesus. Oh, Jesus, por favor, acorda. Não! Eu não imagino que chegaram nele, pegaram ele talvez pelo ombro. Acorda, Jesus, não te importa. Você não está se importando que a gente vai morrer? Acorda, homem! Acorda, filho de Deus! Estamos morrendo e você está aí tranquilo. Eu imagino que eles chegaram com tudo para Jesus. E não foi somente um. Ah, me imagino Pedro. Eu gosto muito de falar do Pedro. É meu xará. Somos tão sanguíneos, meu irmão. Eu imagino que Pedro foi lá, se Jesus estava tampado, pegou a coberta que ele estava, jogou para um canto e levantou. Levanta, Jesus. Estamos morrendo, cara. E Jesus, o que eu falei? Aquela olhadinha para Jesus. Aquela olhada que ele deu em Pedro, quando ele negou. Porque tem medo. Homens de pouca fé. E eles falam, como não vamos ter medo, Jesus? Olha a tormenta que está acontecendo. Olha, esse pequeno barco já está afundando. E imagino que Jesus voltou a repetir a pergunta para eles. Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E talvez Jesus nos está fazendo essa mesma pergunta agora. Por que você está com medo? Ele me fez essa pergunta. Pedro, para mim, para esse Pedro aqui, por que você tem medo, homem de pouca fé? Eu não falei que nenhuma peste vai tocar sua casa? Em nome de Jesus. Nenhum mal vai sobreviver sobre você? Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Jesus, perdão. Perdão pela minha falta de fé. E essa pergunta ele fez aos discípulos. O que aconteceu? Ele se levantou? Vento, sossega. Mar, tranquilo. E imediatamente essa tormenta, eu imagino que se transformou nessa brisa de verão, uma calmaria total. Eu lembro quando era criança, e acho que todos nós criamos monstros na nossa frente, na nossa mente. Quantas vezes estava dormindo, e eu lembro que na minha cama tinha uma janela. E quantas vezes de madrugada eu acordava, e acordava olhando para a parede em vez de olhar para a janela. Mas na parede via sombras, que pareciam monstros que estavam aí, e querendo entrar pela janela para o meu quarto. Quantas vezes eu tinha medo. Eu fui criado com meus avós, ia para o quarto do meu avô. Vô, vovô, me acompanhe no banheiro. Por favor, vô. Mas pode ir sozinho? Não, vô. Tem um monstro aí. Tem um monstro aí. Que monstro que é? Minha avó levantava, importando a hora da madrugada, levantava, ele ia, ele nem ligava a luz. Nem ligava a luz, ele entrava no banheiro e falava, pode fazer xixi. E eu ficava pensando, nossa, minha avó é valente demais. Ele não tem medo de nada.
Os discípulos pensaram a mesma coisa de Jesus quando ele se levantou. Eles morrendo de medo. E quando Jesus fala, vento, calmo. Mar, tranquilo. O que os discípulos falam? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é aquele que nos convidou para um dia subir no barco dele. Amém. E nós atendemos esse chamado. E temos a promessa total dele, que quando nós estamos num barco, no meio de uma tormenta, ele está aí conosco. Ele não vai descer desse barco. Ele não vai nos deixar. Ele sempre vai estar no seu barco. Ele está cuidando de você. Ele está tomando controle de toda a tormenta que talvez você esteja passando. Muitas vezes, talvez nós estamos enxergando, igual os discípulos, viram a tormenta, e depois talvez pensam, Jesus está aqui dormindo. Lembremos outra passagem. Eles sozinhos no barco. Tormenta igual. De repente vem alguma coisa de longe. É um monstro, é um monstro, é um monstro. Normalmente Jesus enfrentando essa batalha contra o medo e a tormenta. Tranquilos, garotos. Sou eu. Não tenham medo. Ele indo de encontro aos discípulos. Que nós, por esses tempos que estamos passando, pensemos nisso. Jesus está no meu barco. Os discípulos perguntaram, Senhor, não vês que morreremos? E eles se levantam e diz, mar, quieto. Vento, chega de soprar. Entendemos? Nós entendemos o que aconteceu nesse momento? O Senhor vê a tua tormenta. O Senhor vê a tua crise. A crise que você está passando. E Ele te diz, não tenha medo. Meus queridos, quero terminar com isto. Esse Deus que transformou essa tormenta está hoje aqui conosco. E está dizendo, fica tranquilo, eu vou tomar o controle da sua tormenta. Oh, glória! Não tenta solucionar, assim como João e Pedro tentaram solucionar o problema da tormenta, abaixando as velas, para que o vento não fosse de impacto contra o barco. Sozinhos eles estiveram lutando. E talvez você está lutando sozinho. Pega o que está passando e fala, Jesus, está aqui a minha tormenta. Ele está no barco com você, não esquece disso. Só fala para ele tomar o controle da tormenta que está passando. E você vai ver. Vai transformar nessa calmaria. Essa tranquilidade que os nossos corações precisam. Aqui, não sei se em português tem uma canção que em espanhol a gente canta muito, que fala, posso ter paz na tormenta. É uma canção tão linda. E exatamente, nós podemos ter paz nas tormentas que nós estamos passando. Independente de quanto tempo esteja durando essa tormenta. Se você deu espaço para que Jesus tome o controle dele, você vai ver. A paz vai reinar no seu coração. E essa tormenta não vai estar torturando a sua vida. Não vai estar te paralisando.
A tormenta nos traz medo. E o medo nos paralisa. O medo nos escraviza. Jesus está no nosso barco. E Ele sabe como calmar a tormenta. O que Ele espera de nós? Crer. Só nos pede isso. Você tem que crer. E ponto final. Meus irmãos, que esse tempo que nós estamos passando nos sirva para poder afiançar dia a dia a nossa fé. Que Ele está junto de nós. É a promessa eterna que Ele nos faz, que diz, nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. Todos nós plantemos essa promessa de Deus nos nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém? Amém, Jesus. Aleluia.